Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso curso de Conhecimento Sagrado aqui do mês de maio. É uma alegria muito grande a gente estar mais uma vez juntos, né, para esse estudo. Marco, mais uma vez agradecendo a você. Podemos começar, então. Ok, vamos lá, então. Todos vendo a minha tela? Sim. Bom, namastê, nosso querido Mestre Jesus esteja conosco e que os nossos mentores possam trazer significado e, principalmente, a interpretação para a prática de tudo aquilo que nós estivermos trazendo aqui como ensinamento do Mestre Jesus. Bom, nós estamos na aula 5 e iniciaremos o Novo Testamento. Porém, eu vou compartilhar o que me aconteceu hoje. Eu sempre faço uma revisão do material. Quando eu estava fazendo a revisão, eu recebi uma comunicação do meu mentor que eu deveria modificar uma pequena coisa. E eu me prontifiquei, né, a entender o que era. É uma coisa simples, porém alterou um pouco o conteúdo. E eu vou mostrar para vocês. O conteúdo nosso estava programado nessa aula 5 para ser tudo que está em azul aqui. Porém, foi nítida vamos dizer assim, a orientação que eu recebi, que eu deveria fazer uma breve revisão de todo o Antigo Testamento, ou seja, das últimas 2 aulas. Então, eu preparei isso e, obviamente, como eu sempre planejo dentro de um tempo disponível de 1h30, e acreditando que os participantes vão ler o material, acho que vai ficar muito difícil eu conseguir falar dos 2 primeiros evangelistas, Mateus e Marcos. Então, é bem provável que nós iremos abordar Mateus e Marcos na próxima aula. Por quê? Porque eu vou ter que me dedicar a fazer uma breve revisão, né, para consolidar as 2 últimas aulas do Antigo Testamento, até porque é através desse entendimento que nós podemos bem entender o Novo Testamento, certo? Então, a gente vai começar. Eu vou fazer aqui, eu fiz um material que, na realidade, depois eu passo para vocês. Vamos fazer uma breve revisão, né, de tudo que a gente falou nessas 2 últimas aulas. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós estamos falando da vida dos hebreus, da fé dos hebreus. Os hebreus, eles vivenciaram, na realidade, dentro do seu contexto histórico, 6 grandes impérios que a gente vai aqui revisar. Quais foram os impérios vividos pelos hebreus? Desde o início, na época de Abraão, né, com a seca de Canaã, os egípcios, né, receberam uma leva muito grande de judeus. Vocês devem se lembrar, né, isso está escrito na Gênese. Então, quando os hebreus foram para o Egito, eles foram para trabalhar, eles receberam ofertas de trabalho, mas em pouco tempo, em torno de 30 a 40 anos, eles se tornaram escravos. E essa escravidão fez com que eles sofressem muito. E eles já tinham, desde aquela época, vamos dizer assim, a fé de que um dia viria um Messias, de que um dia o Messias viria em nome de Deus para libertar aquele povo e trazer, vamos dizer assim, uma consolidação da pátria judaica. Né? Ele já tinha essa coisa. E esse, vamos dizer assim, Salvador inicia exatamente com o primeiro, vamos dizer assim, a primeira revelação, né, que foi Moisés. Então, Moisés se torna, né, um grande libertador, era um hebreu que teve a oportunidade de ser educado pela corte egípcia,
com muita instrução, muito preparado espiritualmente, enviado por Jesus para que aquele povo iniciasse a sua consolidação da crença do Deus único. Então, Moisés liberta o povo, né? Eles têm uma caminhada longa pelos desertos egípcios, até chegar ao Monte Sinai. Chegando ao Monte Sinai, estou fazendo uma revisão rápida, né? Ele recebe através de um espírito iluminado, lembrando que, apesar de verificarmos praticamente em todo o Antigo Testamento que os hebreus, alguns hebreus, né, escolhidos, falavam com Deus, isso é, na realidade, uma metáfora, né? Deus não se reporta diretamente aos seres humanos, porque o ser humano não tem padrão vibracional suficiente para comportar uma mensagem ou até a presença do nosso querido Pai, né, absoluto. Então, os espíritos, na realidade, né, angelicais, é que fazem essa, vamos dizer assim, comunicação com os humanos. Então, no Monte Sinai, o nosso querido Moisés recebe os 10 mandamentos, desce, né, o Monte Sinai, e encontra um povo em festa, já praticamente louvando, né, os deuses pagãos, né? E entre eles estavam fazendo lá, né, o cordeiro, entre aspas, né? Era um bezerro de ouro, né, para fazer uma reverência, uma saudação, né, ao Deus que até então era extremamente, vamos dizer assim, não consolidado, né? A coisa do Deus único ainda não estava consolidada no povo hebreu. Então, os únicos que apoiam, na realidade, Moisés são uma tribo, a tribo de Levi, né, os levíticos, e eles conseguem, a partir dali, ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa supremacia perante as outras tribos. Tá certo? Então, a gente depois viu que houve uma caminhada pelo deserto, foram quase 40 anos, e nesses 40 anos, praticamente todos aqueles que presenciaram a presença de Moisés dando os primeiros ensinamentos que estavam contidos nos 10 mandamentos, eles praticamente desencarnaram, morreram. Então veio uma nova geração. Então foi necessário repetir, e isso tudo você vê exatamente na Torá judaica, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Posteriormente, com a consolidação, né, da Terra Prometida em Canaã, você começa a ver que aparecem os reis, né, e vários profetas. E todos os profetas sempre traziam um conceito necessário de arrependimento para o povo. Era um povo muito rebelde, lembrando, era um povo que vieram, né, de Capela, e entre as primeiras levas dos capelinos, eles eram os mais rebeldes. Apesar de ter uma fé muito sólida, eles eram muito dogmáticos, eles acreditavam somente no que a compreensão deles compreendia. Então, eles viveram vários assédios de novos impérios que foram surgindo. Então, surgiu o Império Assírio, surgiu o Império Babilônico, e ambos os impérios, tanto o assírio quanto o babilônico, escravizaram os povos. Vocês devem lembrar que, com a divisão das 12 tribos, né, de Israel, e principalmente com a divisão, né, vamos dizer assim, da pátria de Israel e da pátria de Judá, uma ficando ao norte, a outra ficando ao sul, elas tiveram muitas discrepâncias. E os assírios, nesse momento, começaram a invadir as terras. Primeiro invadiram as terras do norte, da região de Israel, e posteriormente também invadiram as terras do sul, que era de Judá. Esse conceito de invasão, de domínio, fez com que os hebreus se tornassem escravos. Isso foram várias batalhas, várias vezes sendo escravizados, o povo sempre tomando
medidas que, na realidade, traziam a dúvida sobre o Deus único, até que Nabucodonosor, né, dentro do conceito do Império Babilônico, domina completamente tanto o norte quanto o sul, e impõe um cativeiro de praticamente 40 anos de escravidão. Então, a gente vê que nesse intermeio desses domínios dos impérios, tanto o assírio e, posteriormente, o babilônico, muitos profetas apareceram, né? Na época dos reis. Então, os profetas vinham sempre falando o quê? Olha, vocês têm que se arrepender do que vocês estão fazendo, vocês estão tomando o caminho errado, existe o nosso Deus único, né? E, como era um povo muito rebelde, né, já traziam essa herança de Capela, eles realmente resistiam muito. Então, quando você começa a ver que o Império Babilônico começa a ter uma decadência, surge o Império Medo-Persa, com Dario e, posteriormente, Ciro, né? E Ciro é o grande libertador do cativeiro babilônico. E Ciro, como era persa, ele tinha uma instrução, vamos dizer assim, muito correta, muito, vamos dizer assim, íngreme no conceito de se tornar um homem com uma moral muito boa. Ciro permite ao povo hebreu que eles retornem à sua terra, e Ciro recomenda, inclusive, que eles recomponham não só a sua pátria, mas construam novamente o templo, o templo, né, que ficava em Judá, ali em Jerusalém, foi destruído. Então, eles reconstituem o templo e o Império Medo-Persa domina durante algumas dezenas de anos, até que aparece o Império Macedônico, tá? Com Filipe, que era o pai de Alexandre, trazendo já a cultura grega, que é a chamada cultura helenística, para os povos que ele dominava. E com a morte de Filipe, né, depois que Filipe foi assassinado, Alexandre, muito novo, com 20 anos apenas, ele assume aquele império macedônio, onde a cultura helenística era o grande foco da propagação do trabalho de Alexandre. Alexandre é um espírito preparado, é um espírito que respeitava as mulheres, não permitia que os seus soldados usurpassem não só a cultura, mas principalmente a religião dos povos que eles conquistavam, se torna um grande imperador, mas morre muito cedo. Alexandre morre com 33 anos, com a mesma idade do Cristo. E quando Alexandre morre, é interessante que toda aquela cultura helenística que já estava, vamos dizer assim, ganhando, né, as fronteiras ali principalmente da região ali da Síria, toda a região da Palestina, essa herança é passada para 4 generais, tá certo? Esses 4 generais, na realidade, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Seleuco e Lisímaco, eles assumem a região ocidental. E Ptolomeu e Cassandro assumem a região oriental, ou seja, eles dividem o Império Macedônico em região ocidental e região oriental. É interessante que Ptolomeu convivia com a maior biblioteca do mundo, que era a Biblioteca de Alexandria. E ele verifica que a cultura dos hebreus tinha muito conhecimento, muita coisa que já estava sendo escrito nos papiros, né? Ele teve acesso, e ele verificou na organização do Antigo Testamento que Alexandria não tinha nenhum exemplar do Antigo Testamento. Então, o que ele faz? Ele reúne especialistas na língua hebraica e aramaica, que principalmente eram as duas línguas às quais o Antigo Testamento foi redigido, e também especialistas no grego,
né? E ele reúne aproximadamente 70 escribas. Na realidade, se eu pegar o número certo, foram 72 escribas. Para fazer o quê? Para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Por quê? Porque ele achava, né, Ptolomeu achava que era um desperdício, tanto conhecimento ser apenas para os hebreus. Então, ele reúne esses 70 escribas para fazer essa tradução. Essa tradução se torna, né, vamos dizer assim, histórica, chamado de Septuaginta, tá? Que é a tradução do hebraico e do aramaico para o grego, tá certo? É óbvio que um pouco se perde quando você faz traduções, até porque nem sempre o escriba conhece bem, né, os detalhes culturais dos hebreus. Então, você já começa o início de algumas perdas de coisas talvez até relevantes quando você traz, né, para o grego. Então, a Septuaginta se tornou uma referência para o mundo. Por quê? Porque até então só os hebreus tinham acesso. E o grego era falado em toda a região praticamente ocidental, principalmente o koiné, que era posteriormente a língua que Jesus falava muito. Quando Jesus falava basicamente em aramaico e em koiné. Quando ele tinha uma multidão muito grande, normalmente ele falava em koiné. Koiné era uma espécie de um grego popular, tá certo? E quando ele falava especificamente com os judeus, ele falava em aramaico. Tá? Então, nós conseguimos ver que o legado de Alexandre foi muito importante para a consolidação do Antigo Testamento e, posteriormente, do Novo Testamento. E uma coisa interessante, e que se torna um mote a gente iniciar para falar do Novo Testamento, é que quando houve o domínio desses generais depois da morte de Alexandre, tiveram dois grandes generais que assumiram uma determinada herança, um ao norte e o outro ao sul. Ao norte ficou o domínio seleucida, que era exatamente de Seleuco, e ao sul ficou o domínio dos Ptolomeus. Eles foram os dois grandes generais que realmente consolidaram, né, o Império Macedônico. Então, eles ficavam, vira e mexe, alternando o seu poder. Uma hora era os seleucidas que estavam no comando de tudo, e outra hora eram os Ptolomeus. Mas, em determinado momento, o domínio seleucida ele realmente assumiu uma preponderância sobre o poder dos Ptolomeus e assume o governo de um antigo general chamado Antíoco Epifânio. E o Antíoco Epifânio ele não gostava dos judeus por uma simples razão. Ele achava que os judeus eram muito ignorantes porque eles não traziam para si a cultura helênica. Eles acreditavam, né, que a cultura helênica, a cultura dos gregos, era uma cultura que deveria ser disseminada para todos os povos. Então, o Antíoco Epifânio ficou com ódio dos judeus, porque eles não assumiam isso. Os judeus continuavam com as suas crenças, continuavam com os seus cultos, né, e o conceito da sua cultura. Então, ele, muito revoltado, ele fala assim, eu tenho que frear esses judeus. Então, o que ele faz? Ele simplesmente proíbe a circuncisão, que era uma coisa, principalmente naquela época, muito importante para o judeu, para que, vamos dizer, aquela pessoa que nasceu tivesse uma oportunidade realmente de purificação. Eles acreditavam que a circuncisão era o primeiro caminho, era como se fosse o batismo, né, que a gente chama hoje. Ele proíbe todos os cultos e proíbe a prática das escrituras dos judeus. Isso traz uma revolta absurda para o povo judeu. E a gota d'água, praticamente, vamos dizer assim, o ponto de partida para um grande problema, foi quando ele pega um porco, que era considerado um animal impuro para os judeus, e faz desse porco
uma oferenda dentro do templo judeu. A partir do momento que, né, Antíoco Epifânio faz isso, o povo judeu se revolta, mas de uma maneira absurda. E daí nasce a revolta dos Macabeus. Só para lembrar, a revolta dos Macabeus, ela durou quase... A consolidação da revolta foi mais ou menos durante 4 anos. Mas eles assumiram toda aquela região ali da Palestina durante quase 100 anos. Né? Então, eles realmente se consolidaram, né, através de uma guerra que eles travaram, né, com o Antíoco Epifânio, que era o representante do domínio seleucida, né, dos gregos, e durante quase 100 anos eles retornaram à sua cultura, retornaram à prática das suas escrituras e conseguiram ficar por ali, até que surge um novo império, um império extremamente brutal, que era o Império Romano. E os romanos, eles tinham uma coisa muito interessante. Eles, toda vez que eles iam invadir alguma região, eles procuravam saber como era a cultura, o que eles acreditavam e qual era a história daquele povo. E quando os imperadores, né, o imperador romano e os governantes resolveram invadir aquela região toda da Palestina, eles viram que os hebreus já tinham causado um problema enorme à cultura helenística por causa da proibição, né, das suas tradições, da prática das suas escrituras, da sua cultura, de uma forma geral. Então, a partir daí, o povo romano falou assim, olha, eles são violentos. O povo romano pensando, né? Os generais romanos pensando. Então, a gente tem que agir com eles com muita violência também, porque eles não entendem o diálogo. Então, a cultura romana já inicia o seu império, principalmente naquela região ali de toda a Palestina, de uma forma muito violenta, tá certo? Então, a gente dá uma paradinha aqui e a gente agora vai entender a Bíblia em si. Daqui a pouco eu volto para uma outra explicação. Então, você já deve ter visto essa Bíblia, né? A Bíblia é mais comum, acho que é a mais vendida no mundo. Ela é capa preta, as páginas são vermelhinhas, né, pelo lado de fora, e por dentro branco com as palavras, né? Isso tem uma interpretação. A capa preta, né, o couro que protege, é a ignorância, é a representação do ego. As laterais vermelhas, né, eles falam que é o sangue de Jesus, mas não é o sangue de Jesus, é a fluidez da energia crística. Tá? Que a energia crística é uma energia divina. Né? Então, a partir do momento que você se propõe a abrir o Novo Testamento, existe uma fluidez crística, uma energia praticamente divina, que passa a ter uma atmosfera dividida com você. E quando você abre as páginas que são brancas, que é a representação da paz, da luz, ali você encontra as palavras, né, de Deus, ou seja, as palavras que trazem para todos o conhecimento das leis divinas. Isso traz o conceito de conhecimento. Então, isso é uma curiosidade interessante, que a Bíblia praticamente perpetuou em todas as nações, né, inclusive as nações orientais, onde você tem outros credos, mas todo mundo conhece a Bíblia. Tá? Então, a Bíblia fechada mostra a condição de trevas do pecador, né? Daquele que é o ignorante. Mas quando você abre a Bíblia, né, pelo sangue de Jesus, pela energia crística, você é levado, né, para alcançar a luz do Evangelho. O Evangelho, né, é a boa nova, é uma coisa boa para você. Então, essa curiosidade eu achei interessante trazer para vocês. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. É o livro dos livros, né? E ela teve traduções. Então, vamos entender aqui como é que essas traduções ocorreram. Então, a gente sabe que a escritura, né, a parte escrita do Antigo Testamento, aconteceu entre 1500 até 400 anos antes de Cristo, tá certo? Então, é uma data aproximada. Então, ela foi escrita em hebraico e o finalzinho dela também em aramaico, até porque
o hebraico deixou de ser uma língua nata, né, dos hebreus, e o aramaico assumiu essa posição. Então, você encontra a grande maioria em hebraico, mas tem já um finalzinho em aramaico. Depois vocês viram, né, que através de Ptolomeu, né, com o domínio dos gregos, né, dos macedônios, Ptolomeu manda fazer a tradução para o grego. Isso ocorreu entre 250 a 100 anos antes de Cristo, tá? Uma data aproximada, quando a Septuaginta foi traduzida. Posteriormente, e eu vou falar primeiro do Antigo Testamento, para depois entrar no Novo, houve o Concílio de Jâmia. O que o Concílio de Jâmia fez? Ele excluiu alguns livros, que são chamados livros deuterocanônicos. Aí alguém podia perguntar, Marco, o que são esses livros deuterocanônicos, né? Por que os rabinos judeus, né, e principalmente os fariseus, eles tiveram interesse? Porque ali trazia, entre outras coisas, a história não só de sofrimento, mas principalmente de rebelião, principalmente na revolta dos Macabeus. Então, os rabinos judeus, né, ali por volta do ano 100 depois de Cristo, acharam interessante tirar essa parte e deixar somente os livros históricos, proféticos, né, que nós vimos nas duas aulas passadas. Então, vamos entender quais foram os livros deuterocanônicos que foram retirados nesse concílio de Jâmia. Então, a gente vai ver aqui que esses livros deuterocanônicos foram os seguintes: Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1, Macabeus 2, olha aqui, ó, os Macabeus aqui que trazem toda a história da revolta. O Sabedoria e Eclesiástico, bem como depois as adições em grego aos livros de Esther e Daniel. Isso foi feito pelos romanos. Quando houve o Concílio de Jâmia, ali, 100 anos depois, eles excluíram esses livros todos. Esses foram os livros excluídos, que posteriormente a Igreja Romana incorpora, principalmente através dos primeiros cristãos, mas só sendo oficializada no Concílio de Trento, na Idade Média, em 1545. Então, o Antigo Testamento que a gente vê hoje, ele considera, vamos dizer assim, exatamente o conceito do Concílio de Trento, que retornou esses livros que foram retirados no Concílio de Jâmia. E para os católicos, vamos dizer assim, isso foi importante para entender o porquê que os romanos já traziam, né, uma violência nata, né, para poder tratar com o povo hebreu. Tá certo? Então, retornando lá, agora a gente vai ver o Novo Testamento, que é o foco do nosso estudo dessa aula. Bom, originalmente, né, o Novo Testamento já foi escrito em grego. Por quê? Por causa da influência do Império Macedônio, principalmente pela forma como Alexandre e, posteriormente, os seus sucessores, né, por aqueles 4 generais, levaram, vamos dizer assim, o conceito de respeito às tradições e crenças de outros povos. E esse Novo Testamento ele foi escrito entre o ano 40 e o ano 97 depois de Cristo, ou seja, Jesus já havia desencarnado, né? Já havia saído do corpo, né? Já estava no plano espiritual, quando os chamados apóstolos e os primeiros cristãos começam o movimento de elucidar e multiplicar o conhecimento que Jesus trouxe para o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Foi mais ou menos entre o ano 40 e o ano 97. Então, o Novo Testamento, né, originalmente escrito em grego, principalmente em koiné, ele, posteriormente, foi estabilizado principalmente por Agostinho de Hipona, entre o ano 150 e, posteriormente, né, por outros que seguiram a filosofia e a forma de pensar de Agostinho de Hipona, até o ano de 397. Então,
esses concílios, né, que ocorreram nesse período, teve a estabilização, né, do cânon com 27 livros nesse período, e, posteriormente, o próprio concílio de Hipona e de Cartago consolidaram isso. Então, repara que esse período aqui, ó, entre 150 e 397, é um período interessante, porque em 312, Constantino, que era o imperador, ele proíbe a perseguição das crenças cristãs. Tá? Muita gente, inclusive, eu já vi documentários que falam de forma equivocada que foi o imperador Constantino que legalizou, que legitimou o cristianismo para o Império Romano. Isso não é verdade. Quem legitima e traz o conceito de adotar o cristianismo como religião única do Império Romano é o imperador Teodósio, em 380. Então, repara, em 312, o nosso Constantino, né, devido até à própria mãe dele já ser cristã, ele se converte em cristão, mas ele era um imperador romano. Ele precisava, né, continuar as suas batalhas e, inclusive, fazer seus herdeiros. Então, na realidade, ele consegue, vamos dizer assim, evitar as perseguições aos cristãos. Ao mesmo tempo, ele começa a construir igreja, porque ele achava que aquilo ia dar para ele, vamos dizer assim, uma popularidade que existiam muitos judeus e muitos primeiros cristãos na época que ele era imperador. Então, ele faz mais ou menos mais por interesse do que pela fé. Porém, é um marco inicial. Tá? Somente em 380, ou seja, quase 70 anos depois, é que o imperador Teodósio torna o cristianismo como a religião única do Império Romano. Então, isso ocorreu exatamente nesse período que o cânon do Novo Testamento foi, vamos dizer assim, padronizado entre os, vamos dizer assim, vários concílios que ocorreram. Posteriormente, no ano de 400 depois de Cristo, o próprio Teodósio e os imperadores que vieram disseram o seguinte: olha, nós estamos ainda lendo o Novo Testamento em grego e nós somos romanos, então tem que alguém conseguir traduzir, né, para o latim, que era a língua dos romanos. Então, eles encontraram Jerônimo, e Jerônimo é interessante a gente falar sobre ele, que ele, na realidade, ele tinha uma vida monástica. Jerônimo, só para você ter uma ideia, ele vivia no deserto de Cálcis. O deserto de Cálcis era numa ilha grega de Eubéia. Então, eles vão encontrar lá em Jerônimo a pessoa exata para traduzir. Por quê? Porque Jerônimo conhecia muito bem o hebraico, conhecia o aramaico, o grego e, obviamente, conhecia bem o latim. Então, Jerônimo faz um trabalho maravilhoso nessa tradução. E essa tradução é chamada de Vulgata. Repara que nesse quadro, né, nós temos aqui a Vulgata como texto bíblico e, ao mesmo tempo, a principal tradução. Por quê? Porque, além de se tornar o verdadeiro texto bíblico para a igreja que se consolidou católica, né, romana, ela também se tornou a principal tradução. E é interessante a gente verificar esse contexto, porque somente, vamos ver aqui, ó, somente em 1546, né, no Concílio de Trento, foi que a Vulgata se tornou oficial. E muita gente parece que esquece, foi em 1979 que houve a primeira alteração real da Vulgata no conceito, vamos dizer assim, católico, né? Onde a igreja dava, vamos dizer assim, o aval
para algumas modificações. Ela foi substituída pela Nova Vulgata em 1979. Então, reparem o tempo. Nesse tempo todo aqui, principalmente em 1546, né, o Império Romano já estava em ruínas, né? Os muçulmanos já estavam atacando as cidades onde, né, o Império Romano ainda resistia, mas a Vulgata continuou. E vocês devem lembrar que a Igreja Católica se associa ao poder. Todos os reis, principalmente da Europa como um todo, eles só se tornavam reis com a permissão da Igreja Católica. Mas isso é um outro assunto que nós vamos ver quando a gente falar do Apocalipse. Tá certo? Então, é interessante você entender essa parte histórica, porque ela é muito interessante. Ainda sobre o Antigo Testamento, faltou eu falar sobre os textos massotéricos. Muita gente pergunta, né? O que é o texto massotérico, tá? É um novo texto em hebraico preparado pelos massoretas, que era uma escola de judeus críticos textuais, ou seja, eles achavam que tinha que haver algumas adaptações. Então, vamos ver, né, o conceito do texto massotérico. É uma família de manuscritos em hebraico da Bíblia, utilizado como versão original da Tanakh. Lembrando, né, que a Tanakh era o quê? Era a abreviação, TNK, de Torá, Nevim, Ketuvim, que era, né, o livro da lei, o livro que trazia, vamos dizer, todas as crenças e as obrigações, e o livro que trazia os conceitos e os costumes que deveriam ser seguidos por todos os hebreus, né? Originalmente, esses textos, né, da Tanakh, eles foram escritos apenas com consoantes. Por isso que, vou dizer, eu já estudei tanto hebraico quanto aramaico, né, no curso de teologia, você tem bastante dificuldade em entender os textos originais, porque eles não tinham vogais, eram só consoantes. E esses massoretas, né, esses textos massoretas, eles acrescentam essas vogais. Então, essa nova versão foi adotada pelo judaísmo moderno e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Inicialmente pelos protestantes, né, lembrando Lutero, e atualmente pelos tradutores da Igreja Católica. Então, os textos massotéricos foram exatamente esse contexto, que foi a alteração dos manuscritos em hebraico originais, que não tinham vogal, acrescentando a vogal para que eles pudessem ter uma melhor transliteração. Tá certo? Então, voltando aqui, a gente vai ver, né, alguns, vamos dizer assim, autores trazendo alguns conceitos muito interessantes. Eu gosto muito do Humberto Roden, né? Aqui você tem os livros do Antigo Testamento, a gente vai ver ele com mais propriedade no próximo slide, mas chama muito a minha atenção essa introdução que Humberto Roden faz, que ele fala de como usar o Novo Testamento. Ele diz o seguinte, que é necessário que você não apenas leia as palavras, né? Ele, na realidade, se inspira no próprio Jesus e, posteriormente, em Paulo, que falam isso. Se você lê o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, tentando interpretar gramaticalmente as palavras, você vai entender muito pouco. Você tem que meditar, refletir sobre aquilo que você está lendo. Então, Humberto Roden traz esse conceito, né, que você tem que trazer uma vida espiritual para as Sagradas Escrituras. Eu achei isso fantástico quando eu li esse livrinho. É um livrinho fininho, né, da Martin Claret, né, pequenininho, que Humberto Roden fala sobre, faz uma apresentação do Novo Testamento e faz algumas críticas. E isso está na introdução. Eu achei fantástico, achei interessante trazer para vocês. Para a gente entender realmente o Novo Testamento, é importante você entender que o Novo Testamento não é feito apenas dos 4 evangelistas, né? Eu já dei palestras em centros espíritas, e quando a gente falava, por exemplo, das epístolas ou dos atos, né, dos apóstolos, às vezes pessoas, né, que não tinham muito conhecimento do Novo Testamento, tinham apenas conhecimento dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, eles acham que o Novo Testamento são só os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e não são.
Tá? O que compõe o Novo Testamento são os 4 evangelistas, os Atos dos Apóstolos, que basicamente foi escrito por Lucas. Tá? Lucas era, de todos, o mais instruído. Tá? Lucas ele não era médico em si, muita gente diz que ele era médico. Não, ele tinha um bom conhecimento de medicina e ele acompanhava Paulo. Então, ele era, vamos dizer assim, o braço direito de Paulo, e ele tinha muito acesso ao conhecimento de Paulo, e ele via coisas, né? Ele olhava as coisas e ele era, na realidade, um grande pesquisador, um grande estudioso. Né? Se você perguntar para mim qual o melhor evangelho, eu te diria, todos os 4 são muito importantes, principalmente os evangelhos sinóticos, né? Porque o que é sinótico? Né? Ótico, visão, sim, conjunto. São 3 evangelhos que têm praticamente a mesma visão. A história é quase que a mesma em Mateus, Marcos e Lucas, né? Com pequenas diferenças de interpretação. Porém, Lucas é um pesquisador, é um estudioso. Então, ele agrega, né, momentos de Mateus, ele agrega momentos de Marcos, e ele vai buscar na cultura dos primeiros cristãos o que acontecia de fato. Então, de todos os evangelhos, para mim, Lucas é o mais correto. Tá? E João é totalmente diferente dos 3 antigos, até porque João era primo de Jesus. Né? Ele é aquele que acompanha, ele era o chamado amado, o apóstolo amado. Né? E Jesus sempre teve muita reverência por ele, porque ele era muito próximo à mãe de Jesus, né? a Maria, e é ele que está junto com Maria, consolando Maria, quando, na crucificação, Jesus, ainda vivo, diz: mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Então, é como se Jesus estivesse falando: olha, cuida da minha mãe terrena. Né? Então, o Lucas era vamos dizer assim, o apóstolo amado. E a gente consegue ver que desses 4 evangelistas, cada um tem uma forma de interpretar. A gente vai ver isso logo. Posteriormente, o próprio Lucas, ele escreve os Atos dos Apóstolos, depois a gente tem as epístolas, e temos aí 4 categorias de epístolas. Tem as epístolas de Paulo, destinadas às igrejas, né? Epístola de Romanos, que é uma epístola clássica, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, os Tessalonicenses, tá? 1 e 2. Depois você tem as cartas de Paulo, né? Epístola é carta, né? Aos Hebreus, né? Avisando, né? Ou trazendo uma forma diferente da visão dos hebreus, principalmente sobre a ótica e a natureza de Jesus. Depois, Paulo escreve aos irmãos, Timóteo, né? Irmãos de fé, a Tito e a Filemon. Depois, as epístolas universais de Tiago, Pedro, 1 e 2, João, 1, 2, 3, e Judas. Tá? Esse Judas não é o Judas Iscariote que morreu. Tá? Era o Judas que também era primo irmão de Jesus, vamos dizer assim. E, por último, você tem, né, o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, que é escrito por João, que a gente vai ver. Todos eles aqui a gente vai ver. É óbvio que eu sempre falo a vocês que o meu tempo de falar é muito mais curto do que a possibilidade que eu tenho de criar o material e passar para vocês. Mas, quando você quiser entender realmente o Novo Testamento, aqui está um quadro que te traz esse conceito. Tá? Algumas necessidades que eu acho importante que eu trouxe sobre não só as palavras que são citadas no Novo Testamento, mas também uma breve biografia dos evangelistas, de 4. Né? Esse conhecimento eu fui buscar 8 volumes de um clássico para mim é um clássico, do Pastorino. Pastorino escreveu 8 volumes sobre a sabedoria do Evangelho. Tá? Inclusive, isso já foi tema de curso dado por um amigo meu, que é o Luiz Mário, lá no SEMA. Ele deu esse curso, Sabedoria do Evangelho.
através do Pastorino. É muito interessante, eu tenho, né, os 8 volumes aqui, já estudei os 8 volumes, e ele traz um conhecimento muito grande. Pastorino foi professor do Pedro II, aí no Rio de Janeiro, e era teólogo, filósofo, era um homem de muita instrução e trouxe uma visão não só pedagógica e evangélica, mas traz uma visão espírita, espiritual. Tá? Então, ele traz alguns conceitos que eu acredito que vocês leram. Né? Evangelho significa boa notícia. Testamento, no conceito básico, testamento, né, de Etec, é aliança. Né? Teve a primeira aliança, que foi o Antigo Testamento, e depois houve a segunda aliança, tá? Que é o Novo Testamento. Tá? A gente consegue ver que, na realidade, essas palavras são usadas dentro do Novo Testamento. O que é o cânone? São regras que são seguidas. Então, tem regras para os livros históricos, para as epístolas paulinas, para as epístolas universais, para o livro profético, né, de João, que é o Apocalipse. Os manuscritos, é interessante que, primeiro, eles foram escritos em papiros, que é uma espécie de um papelzinho, né, muito frágil, que é facilmente deteriorável, principalmente se ficar o tempo. Tá? E depois eles foram passados para pergaminho. Tá? O pergaminho ele é pele de carneiro, ele durava muito mais. E, posteriormente, eles foram grafados, né, inicialmente em letras maiúsculas, e só a partir do 8º século que passou a ter maiúscula e minúscula. Olha essa relação aí, né, de como é que o Novo Testamento foi sendo consolidado. Você tem os rolos, né, que na realidade eram folhas coladas umas às outras, os códices, que eram as costuras, então, por vezes, a folha colada não fixava, então ele tinha que ser costurado, isso eram os códices. E tem um episódio aqui que é muito importante para vocês entenderem, os copistas. O que eram os copistas? Eram os antigos escribas. Eles eram encarregados de copiar os manuscritos. Só que acontece que, por muitas vezes, ele não tinha tanto domínio assim. Um bom exemplo é de uma abreviatura, por exemplo, da letra teta. A letra teta, normalmente, ela é representada como se fosse um O. Porém, se dentro desse O tiver um tracinho ou um pingo, ele é interpretado num conceito, vamos dizer assim, grego e também em hebraico, como Deus. Aqui está a representação de Theos. Quando você vai ler Theos, né, em grego, ele começa exatamente como se fosse um O que tem um risquinho no meio. Então, às vezes, o escriba não conhecia isso, e ele fazia o quê? Ele, na hora que estava escrevendo, ele colocava a coisa que ele achava. Ele não conseguia entender bem, ele falava, isso aqui deve ser isso. Então, a gente começa a ver que, através dos copistas, começaram a haver muitas alterações nas posteriores cópias do Novo Testamento. Isso é muito importante você entender, porque muitas coisas que hoje, né, são ditas e, inclusive, proferidas em palestras, na realidade não aconteceram. Né? Um exemplo típico, né, Jesus na cruz dizer Pai, por que me abandonastes? Né? Esse episódio nunca ocorreu. Quando você lê a Bíblia grega, você vai verificar que esse conceito não aconteceu. Então, os copistas começaram a alterar as tradições originais. Só para você ter uma ideia, eu tenho, obviamente, eu sou aluno, né? Estou terminando o curso de teologia, eu tenho muitas Bíblias, né? Eu tenho a Bíblia grega, a Bíblia hebraica, eu tenho a Bíblia, né, chamada a Bíblia de Jerusalém, eu tenho várias Bíblias, né, até a Tebe, que é uma Bíblia universal. Por quê? Às vezes a mesma frase em uma Bíblia está diferente na outra. Então, às vezes, para falar uma coisa para vocês, ou para escrever, eu consulto várias Bíblias em idiomas diferentes, às vezes. Por quê? Porque os copistas vão alteraram muita coisa. Então, esse exemplo aqui do O com risquinho, que representa Theos, né, que é a abreviação de Deus, muitos copistas não entendiam e traduziam de forma equivocada.
né? Você tem a colação também, tá? Quando você faz a comparação entre dois ou mais códices, escolhe qual é o melhor. Obviamente, quando você escolhe um, você, né, isenta o outro, ou seja, você larga o outro, e às vezes naquele outro tinha alguma coisa importante. Tá? O custos linearum, que é para encher um espaço que ficou vazio, ele não entendeu bem, ele coloca uma, duas, três, às vezes até uma própria frase da interpretação dele. Então veja como os escritos do Novo Testamento foram sendo alterados, né? Então, quando você, por exemplo, pega nas rampas de Curum-Hatim, quando Jesus está fazendo o Sermão do Monte, ele tem uma das frases, né, que ele fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, né, a tradução que está no Novo Testamento. E não é isso que, na realidade, está escrito em koiné, em grego. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou seja, em nome do Espírito eu empobreço o meu conceito material. Então, isso faz uma diferença. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí você fala, mas não tem muito sentido, né? Bem-aventurado o cara que é pobre de espírito, é que está traduzido errado. Os copistas acabaram fazendo essa tradução errada. Pobres pelo Espírito, ou seja, em nome do Espírito, né, considerando o Espírito, eu me empobreço das coisas materiais. Porque o empobrecer é o conceito de eu não me apegar, tá certo? Que é outro conceito também que é muito deturpado. O Apex legômena, que na realidade é um neologismo. Tá? O que é um neologismo? É um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra que não existe. Também isso aconteceu com os copistas. Né? Eles não conseguiam encontrar, às vezes no latim, uma palavra que representasse o que estava escrito em grego. Então, eles criam esse neologismo, né? Eles criam uma palavra que até então não existia. Né? Uma palavra, um exemplo que está aqui, é o epision, tá? Que está escrito em Mateus, que não foi traduzido na Vulgata, né? Que é um conceito de como se fosse um episódio. Né? Então, você começa a ver que o neologismo também fez parte dos copistas, né? Que não entendiam muito bem. Ainda tem a harmonização, que é você acrescentar ou tirar palavras, você lê e você acha que aquela frase não está fazendo muito sentido. Então, você acrescenta uma palavra para dar um sentido melhor, ou você retira uma palavra, ou às vezes retira uma própria frase. Eles chamaram isso de harmonização. Tem a interpolação, que você introduz um comentário, né, como parte do texto, aquilo não está no texto original, e quem está fazendo a tradução introduz aquele comentário, e muita gente, às vezes, não sabendo disso, acredita que aquilo é uma palavra sagrada, ou que foi dito por Jesus, e isso não é verdade. Tem o conceito de lição, que é uma maneira específica de dizer uma frase, tá? Então você não consegue fazer uma tradução correta, então você cria uma lição, ou seja, uma forma mais exata de trazer a compreensão daquela frase, às vezes. Tem o passo, que é um trecho citado de um autor. Por exemplo, este passo de Mateus está diferente de Marcos. Então, quando você faz uma comparação entre os evangelhos, você, às vezes, verifica determinados passos que estão acrescentados ali, e, na realidade, não foi nenhum evangelista que escreveu aquilo, foi um copista que criou esse conceito de passo. Tem o salto, né, quando o copista pula uma letra, pula uma sílaba, pula uma palavra, e às vezes pula até uma linha. Tá? Por quê? Porque não é fácil você fazer a tradução. Tá? Então ele se distrai ou fica confuso, então ele faz um salto, e aí às vezes perde um pouco o sentido. Tem siglas, como eu dei lá, a sigla teta, né, que era representado por um O, com um tracinho no meio, que por muitas vezes são utilizados. Tem a variante, que é uma diferença entre dois códices, tá? É o nome de variante. E tem os textos, né? Como a gente viu, eles foram muito adulterados, tá? Foram colocadas palavras de interesse próprio, tá? A ponto que quando
Constantino estava reunindo, né, vamos dizer assim, os apóstolos que eram mais propagados entre os primeiros cristãos. Constantino verifica, né, que foram os 4 apóstolos, né, o João, né, de trás para frente, João, Lucas, Marcos e Mateus, e ele torna esses 4 evangelistas como canônicos, tá? Ou seja, como regras para o conceito da estrutura do Novo Testamento. E torna todos os outros escritos como apócrifos. E são colocados de lado, ou seja, não são considerados. Na realidade, quando isso aconteceu, foi passado a um monge que pudesse dar fim, queimar, né, aqueles manuscritos, e o monge olha para aqueles documentos, né, fala assim, eu não vou fazer isso não. Ele pega um pote, tá, enterra esse pote, né, coloca todos os códices, as variantes, né, que ocorriam desde os pergaminhos até os códices, os conceitos, né, escritos da época, e ele enterra no Egito, ali, perto de uma península, né, de Nag Hammadi. Isso é encontrado quase 1.600 anos depois. Tá? Então, a gente consegue entender, hoje, né, olhando para a comparação, que muitas coisas que não foram colocadas como canônicas estão e constam nos apócrifos. Então, eu tenho uma relação aí dos apócrifos para vocês terem uma noção da importância deles. E, entre eles, o Pistis Sofias, para mim, é o mais importante de todos. A gente vai falar já já. A Vulgata, como eu falei para vocês, que foi uma tradução latina de Jerônimo, né? A língua original, como eu falei para vocês, foi o koiné, que era um grego popular, tá? E todos os autores, né, do Novo Testamento eram judeus, exceto Lucas, que era grego. Tá? Então você vai ver, Mateus, o nome real de Mateus era Levi. Mateus era publicano, né? Ele era um cobrador de impostos. A gente, mais na frente, quando falar dos evangelistas, a gente vai trazer um histórico para cada um de vocês. Então, é mais lógico a gente supor que Mateus era judeu, tá? Porque ele faz relatos considerando a cultura judaica, tá? Mas não se tem comprovação absoluta se realmente ele era Mateus. É bem provável, né, dentro de um contexto de análise, que ele tenha realmente escrito entre 54 e 62, depois de escrito, e pela forma como ele escreve, é mais lógico que ele realmente conhecia a cultura judaica, ou seja, ele era judeu. Você tem Marcos, né, que era sobrinho de Pedro, e, na realidade, ele escreve mais para os gentios e para os romanos. Tá? Então, Marcos ele tem um conceito de trazer uma apropriação mais próximas da compreensão dos romanos e dos gentios. Ele, como Mateus, né, e Lucas, eles são considerados sinóticos, ou seja, a história é muito parecida entre os 3 primeiros evangelhos. Apenas João, né, que, na realidade, acaba fazendo uma dissonância desse conceito de sinótico. Tá? Na realidade, o nome de Marcos é um nome, vamos dizer assim, latino, né? Um nome quase que romano. Né? O nome dele era João. Né? Aí acrescentaram João Marcos. Tá? Então, ele escreveu entre 62 e 66. Tá? E, como eu falei, parece que ele dirigia, né, aos seus escritos a explicação para os romanos. Tanto é que Jesus, para Marcos, é um grande sofredor. É aquele que veio salvar a humanidade através do seu próprio sofrimento. Aí você tem Lucas, né? O verdadeiro nome de Lucas, ele era grego, mas o nome latino dele era Lucianus. Tá? Ele era grego puro, tinha uma cultura bem ampla, era o acompanhante nas viagens de Paulo, né? Paulo o apóstolo, e tinha muito conhecimento dessa área de medicina, tanto é que
o próprio Paulo o chamava do médico, né? Meu médico, tá? E ele revela realmente um hábito de estudo, de leitura e pesquisa bastante profundo, né? Meu TCC no curso de teologia é sobre o Evangelho de Lucas, porque ele traz conceitos históricos, considerando a cultura dos hebreus, de uma forma muito interessante, e ele pega coisas importantes dos outros evangelistas, tá certo? E você tem João, que foi chamado discípulo amado, era um novinho, né? Era o mais novinho ali, também chamado de presbítero, porque ele se torna muito velho, depois ele vai para a ilha de Patmos, né? E escreve o Apocalipse. Ele escreveu entre os anos 70 e 100, tá? E desencarnou com quase cento e poucos anos, tá? Ele desencarnou no ano de 104 depois de Cristo. Ele já tinha mais de 100 anos, tá? Então, para resumir, linguisticamente, Lucas é o mais correto, né, como eu falei para vocês. Marcos é o mais vulgar. Tá? Ele é vulgar porque ele fala para o povo romano. Tá? E ele testa Mateus, ele repete Mateus e testa Mateus. E João é escrito numa linguagem totalmente diferenciada. Tá? Muita gente diz que o evangelho de João é um evangelho espiritual. Tá? Ele foi muito guiado pelos seus mentores para falar e escrever coisas que realmente se tornaram verdadeiras profecias. Como a gente falou, os sinóticos, né? São esses livros, né? Óticos, sim, conjunto. Óticos, sinóticos, né? É um olhar de conjunto, é um olhar parecido. Eles são muito próximos um do outro e a gente verifica isso quando faz a leitura de cada um deles e compara. Teve muita inspiração. Né? Na época, eles não poderiam dizer que houve uma psicografia, uma psicofonia, né? Então, eles diziam que era um comunicado de Deus. Né? Eu já falei para vocês, Deus não fala aos seres humanos. Né? Deus envia seus mensageiros. Então, houve muita inspiração em todos os 4 evangelistas, e, posteriormente, nas cartas de Paulo, nas epístolas todas, inclusive as epístolas universais que foram feitas por outros apóstolos, a inspiração estava presente, ou seja, o mundo espiritual estava sempre ali dando assistência para aqueles escritos, ok? Tem uma coisa interessante, né, que é feito por um historiador, né, que tem doutorado, é teólogo e interpreta bem a Bíblia, que é o Joseph Angus. Ele escreve uma coisa interessante. Notam-se nas diversas partes da Bíblia, no conteúdo e no tom, diferenças evidentes. Ou seja, ele chama atenção para a forma como cada evangelista escreve. Né? O livro dele relata essas diferenças. Eu quis trazer esse conceito que o próprio Pastorino também cita. A respeito da inspiração, né? Perguntam os teólogos se a inspiração da Bíblia deve ser considerada verbal, né? Ou tinha outros tipos de inspiração. Eu te diria, não só verbal. Tá? Então, os apóstolos, por muitas vezes, eram assistidos pela espiritualidade vamos dizer assim, em orientações verbais mesmo, né? Não só ligadas à produção mental, mas também através de psicografias, de conceitos, de orientações. Como eu recebi uma orientação que eu deveria iniciar essa aula de hoje através de uma recapitulação e uma consolidação do Antigo Testamento. Então, isso foi muito presente na presença dos 4 evangelistas ao redigirem, né, os seus textos. É uma coisa interessante que Jesus e Paulo chamam a atenção de uma coisa muito interessante, é que você não deve ler o Novo Testamento, o Antigo também, ao pé da letra. Ou seja, tentar interpretar pelas palavras. Você tem que verificar o que está por trás daquilo. Então, Jesus, para falar isso, ele falou assim, o espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Depois, Paulo afirmou,
Não somos ministros da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, tanto Jesus e, posteriormente, o apóstolo dos gentios, que era Paulo, falavam a mesma coisa. E você tem hoje, principalmente, pessoas que não estudam, vamos dizer assim, com muita profundidade, essa correlação entre os evangelhos, considerando a cultura, não só a cultura hebraica, mas a cultura própria romana e a cultura dos novos cristãos, né, que traziam um novo conceito de entendimento de fé. Quando você quer interpretar o pé da letra, você quase sempre acaba tomando um caminho errado. Então, você não pode ler as Escrituras através das palavras, como bem disse Jesus e Paulo. Você tem que entender o sentido que está por trás ali, né? Que em latim chama de ad sensum. Né? Então, você tem que aguçar a tua intuição. E não ad literato, ou seja, literalmente. Está escrito isso. Já vi discussões. Mas isso está escrito até entre os espíritas. Isso está escrito lá em Divaldo. Mas você tem que entender o que está por trás do que ele está querendo dizer. Não é querer interpretar o pé da letra. Né? Então, isso já era dito por Jesus e, posteriormente, reafirmado por Paulo. Então, vamos repensar quando a gente estiver lendo, né, um manuscrito sagrado, né? Um manuscrito, ou uma escritura, ou um livro, né, até do próprio Espiritismo, por exemplo. Aí você tem a interpretação, né, que Pastorino dá o conceito de como você deve interpretar, está isento de preconceitos, mente aberta, né, não subordinada a dogmas, ter humildade para, às vezes, verificar que você não entende tudo. Tá? Os 4 primeiros itens são pessoais, geralmente inatos, mas podem ser adquiridos por qualquer pessoa. Né? Então, repara que determinados itens, na realidade, eles qualquer pessoa pode ter. Né? Então, aqui o Pastorino chama a atenção que esses 4 primeiros aqui, ó, A, B, C, D, qualquer pessoa normalmente tem isso. Agora, o E, cultura ampla e polimorfa, mas, sobretudo, coração desprendido e unidos a Deus. Isso aqui significa que você tem que ser um estudioso. Estudioso não só das escrituras, mas principalmente da cultura, entender o contexto em que aquilo foi dissertado. Isso é um grande equívoco que muitos estudiosos cometem, não interpretar o contexto, ou seja, o que estava por detrás daquele contexto onde foi escrito determinado trecho de uma escritura e por aí vai. Então, isso é muito importante, Pastorino chama atenção para isso. Ele coloca algumas regras e eu acho muito interessante citar isso aqui. Ó. Quando você lê lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente vê isso também, tá? Quando você vê o número 10, significa diversos. Não tome ao pé da letra, ao pé do número, que é um conceito. Não, era 10, está escrito lá que era 10. Não, 10 significa diversos. 40 é muitos. 7 é o número sagrado. Ele bota um grande número. E 70 ou mais é todos, é sempre, que acontece sempre. Aí você fala assim, puxa vida, isso na realidade era uma espécie de código entre os escribas que traziam esse conceito e o Pastorino chama a atenção para isso. E é importante você entender, para você não se apegar ao que realmente às vezes está impresso ali. Né? Às vezes, quando fala assim, foram 40 anos no deserto. Foram muitos anos. Notadamente, não sabemos se eram 40. Tem gente que fala, não, mas está escrito lá, foram 40 anos no deserto. Né? 40 anos no deserto. Então, você consegue entender que isso eram, na realidade, quase que metáforas para fazer referências, ok? Aí tem outras regras, né? Nomes de cidades precisam ser observados com atenção. Às vezes, um nome, né, como eu coloquei lá no início, né, um dos apócrifos é de Judas. Aí muita gente fala assim, mas Judas morreu, né? Mas não era Judas Iscariote,
era outros, então, muitos nomes comuns. Então, você tem que, às vezes, entender quem era. Né? Nessa citação aqui, ele fala de Tibério, que, ao mesmo tempo, Tibério era um imperador, mas também tinha um discípulo, né, do Cristo, que se chamava Tibério também. Aí você fala assim, mas a quem você está se referindo? Né? Nero também, né, tem esse conceito, quando fala de Tibério. Aí tu fala assim, puxa, mas isso às vezes confunde. Sim, confunde. Você tem que entender o sentido do contexto que aquela frase ou aquela palavra foi colocada. Outras regras, né, interpretar o texto de acordo com o contexto, é o que a gente está falando aí e repetindo o tempo todo, é que tem, né, algumas regrinhas que você não pode perder de vista. Quando há dificuldade de considerarmos, né, o objetivo do livro e do trecho. Quando eu vou falar do Pistis Sofias daqui a pouco, eu vou ler um pedacinho do Pistis Sophia, desse livrinho aqui, ó. É um livro que era muito utilizado pelos primeiros cristãos, e vocês vão entender essa regrinha que o Pastorino chama atenção. Tá? Comparar a escritura com a outra. Às vezes as pessoas comparam no contexto, esse está certo, aquele está errado. Não faça isso. Tá? Que cada um, por muitas vezes, escreveu com um foco específico. Como eu falei, Mateus escrevia para um público específico. Marcos já escrevia para outro público. Mateus escrevia para os judeus, Marcos já escrevia para os romanos. Então você fala assim, quando você compara, fala, mas isso aqui está errado. Não, não está errado. Tá? É uma forma de entender o contexto em que ele foi escrito. Cada escritura pode apresentar diversas interpretações do mesmo trecho. Então, às vezes é comum você ver, por exemplo, uma cura de Jesus é descrito de uma forma, por exemplo, em Lucas, e quando você vai ler em Mateus, a forma como está escrita não é igual. O contexto parece que é outro. Né? Então, você tem que tomar cuidado, porque foram escritos em épocas diferentes, com objetivos diferentes. Os principiantes compreendem, de modo geral, a letra, e a ela se apegam. É aquilo que a gente falou, né? Você não pode ser escravo da letra. E muitas vezes, o conhecimento que está ali, tá? A informação que está ali, é alegórica. Tá? Então, muita gente diz que a história de Abraão é uma alegoria para a relação entre a matéria e o espírito, principalmente quando ele vai fazer a oferenda do seu filho. Né? E aparece o anjo e diz, não é necessário, você já provou que tem fé. Então, isso pode ser uma alegoria. A gente não pode levar ao pé da letra tudo que a gente lê ali, porque existia muita interpretação, muitos sentidos, muito conceito de inspiração, e às vezes as pessoas não conseguem escrever aquilo que realmente estão tentando. A interpretação simbólica, por exemplo, o que é uma cruz? São 2 pedaços de madeira cruzados, dentro de um contexto de observação material. Porém, a cruz, para os cristãos, ela tem uma representação muito grande. E a cruz não é só para os cristãos. Se você pegar no Alto Egito Antigo, já existia a representação da cruz como um conceito de sagrado. Tá certo? Então, a cruz não nasceu com o cristianismo. Né? Lá na Mesopotâmia Antiga, né, os assírios tinham representações de cruz simbólicas, né, trazendo uma outra interpretação e não simplesmente o conceito material. E, principalmente, a interpretação espiritual, né, o conceito da intuição. Clamar pela tua intuição. Poxa, o que isso está querendo dizer? Trazer esse ensinamento para a tua vida. É outra coisa importante quando você lê os evangelhos. Né? Então, esse foi apenas uma chamada do Pastorino no volume 1 dele. Né? E ele segue, né, analisando as passagens de Jesus e todas as informações que constam nos 4 evangelistas em 8 volumes. Né? Você tem uma ideia, é uma coisa de 1,5 palmo de livros. Né? Hoje em dia não são livros, mas são impressões. Né? Eu imprimi, encadernei os 8 volumes, e dá um volume muito grande. Né? E, posteriormente,
vale a pena você tentar adquirir. Você consegue pela internet, em PDF, e poder ler, porque é realmente muito interessante. Bom, nós temos ainda 15 minutos aí para falar. Jesus fala por parábolas, é óbvio por quê, né? Porque as pessoas não iam compreender as coisas que ele falava. Né? É só lembrar do diálogo dele com Nicodemos, quando ele diz assim: se você não compreende determinadas coisas aqui do próprio conceito que você vive, que é o conceito material, como é que eu vou te falar das coisas do céu? Então ele tinha que falar por parábolas. Por quê? Porque o tempo vai passar. O conceito de espaço vai perdurar, mas as palavras de Jesus não passam. Ele mesmo disse isso, né? Já em corpo sutil, que minhas palavras não passarão, que é o que a gente vê. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e também consta exatamente nos 4 evangelistas. Os livros apócrifos, né, como eu falei, eles foram descobertos na Península de Nag Hammadi. Tá? Eram 13 livros, tá, de papiro, que eram encadernados em couro, que formavam 52 textos. E esses textos trazem conceitos muito interessantes. Eles foram principalmente utilizados pelos primeiros cristãos. E lembra de que eu falei para vocês que eles foram enterrados, né, a mando do imperador Constantino, colocados dentro de um pote, né, e foi um camponês que achou esse pote enterrado na península de Nag Hammadi, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Né, muitas escavações no Egito, eles encontraram e viram coisas assim maravilhosas, que foram chamados de evangelhos gnósticos. Né? Gnose é o conceito de conhecimento. E apócrifo é aquele que não foi canonizado. Não significa que é uma informação irrelevante. Muito pelo contrário. Né? Você tem, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é considerado como o 5º evangelho, ele tem coisas maravilhosas. Tá? Então, aqui tem todo o conceito, né, histórico de como é que isso aconteceu. Eles foram encontrados, né, quase 1.600 anos depois e trazem um conhecimento muito grande. E aqui está a relação de todos os 52 textos que foram encontrados em 13 códices, tá certo? Além dos 13 códices, né, tinha um papiro, né, os papiros gnósticos do Evangelho de Maria, tá? Quando você faz, por exemplo, o estudo da biblioteca de Nag Hammadi, uma tradução completa dessas escrituras, é engraçado você falar assim: eu vi o livro do Evangelho de Maria de Magdala. O Evangelho de Maria de Magdala, só para você ter uma ideia, ele tinha em torno de 22 páginas, vamos colocar assim, tá? Das quais apenas 3 conseguiram ser literalmente traduzidas. Então, eu não sei como é que alguém consegue vender um livro do Evangelho de Maria de Magdala. Ele inventou muita coisa, né? Ou então tentou trazer de outros livros, como o Piste Sofia. O Piste Sofia é um livro sagrado que traz conceitos dos 12 anos que Jesus esteve entre os seus apóstolos, já no corpo sutil, onde ele passou os chamados ensinamentos ocultos. Né? Quem muito bem descreve isso é Helena Blavatsky. Tá? Esse livro é um livro fantástico. Está aqui o Piste Sofia, tá? Ele foi, vamos dizer assim, atribuído ao famoso gnóstico Valentino, né? Ele era nascido em Alexandria, ou seja, ele era egípcio, no século II, né? Nos anos 130, 140, principalmente dizem que foi que ele escreveu o que era dito entre os primeiros cristãos, tá certo? E, posteriormente, ele foi encontrado, né, por um médico, né, no século XVIII, um médico londrino, que levou para o Museu Britânico e fez um códex desses ensinamentos, né? As 5 cópias remanescentes, né? Que os estudiosos datam do período entre 250 a 300. Isso aqui é que eles acreditam que é, mas, na realidade, o que é narrado ali é dos primeiros anos dos cristãos, dos primeiros cristãos, principalmente nos 100 primeiros anos, 100, vamos dizer assim, nos 200 primeiros anos dos cristãos, tá? E
eles foram escritos posteriormente, como os próprios evangelistas, né? E ele traz, né, o conceito, principalmente, né, dos 12 anos que acredita-se que Jesus viveu com os apóstolos, né? Depois de ter subido ao Pai, ele volta e dá esses ensinamentos chamados ensinamentos ocultos. E uma coisa engraçada por exemplo, você lê Helena Blavatsky, diz que se você lê o Pista Sofia à luz do Bhagavad Gita, né, que traz o conceito do Atman, né, do eu verdadeiro, ele tem exatamente o mesmo conceito. Ele se aproxima muito dos conhecimentos dos Vedas e do Tantra budista. Tá? Então, é realmente um livro fantástico. Eu vou ler, aqui está o livrinho, eu vou ler 2 trechos, meu livro está todo rabiscado, eu vou ler 2 trechos, só para vocês entenderem a importância disso aqui. 2 trechos pequenos, tá? Logo no início da introdução, o manuscrito conhecido como Pista Sofia deve ser estudado por todo aquele que procura os ensinamentos ocultos de Jesus, bem como pelos pesquisadores da religião comparada. E outro texto que eu achei interessante, ele fala sobre os mestres, os grandes mestres que vieram ao nosso planeta. As ações de um mestre têm sempre objetivos mais amplos do que conseguimos perceber. Mais à frente ele coloca: seu objetivo maior, que é o objetivo do mestre, é, sem dúvida, a transmissão de seu conteúdo, a instrução sobre a meta final de todo ser humano, ou seja, o retorno da alma à casa do Pai. As instruções revelam ainda que, de forma velada, os passos que devem ser tomados por todos aqueles que decidem trilhar a senda da perfeição, que leva à libertação final da alma. Essa libertação é a libertação do corpo físico, né? Como é colocado pelos Vedas, como é colocado pelos budistas, né? E Helena Blavatsky traz esse conceito também, né? Inclusive, esse livro daqui, que eu tenho, e os comentários, né, e a tradução foi feita inicialmente pela Helena Blavatsky, né? O Raul Branco posteriormente compilou e trouxe aqui para essa publicação, que eu acho muito boa. Então fica aí a dica do Pista Sofia e algumas observações que a gente acha interessante trazer para vocês, nesses 7 minutos que restam, são os milagres de Jesus, né? Várias pessoas dizem, Jesus fez 40 milagres, 38, eu tenho que usar uma fonte. Tá? Então, dentro dessa fonte, eu usei, né, exatamente esse livro, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, da editora Pai, tá? Foi a 4ª edição, tá? Do Rodrigo Silva. Ele coloca que dos 35 milagres, 17 são curas físicas, 9 são ações sobre a natureza, 6, entre aspas, exorcismo, né? É desobsessão, e 3, entre aspas, ressurreições. Então, sempre que você for buscar uma fonte, você tem a obrigação de citá-la, né? Isso faz parte da minha vida acadêmica. Eu não posso dizer que, de onde eu tirei isso? Tem que citar o autor, né? Inclusive a página que eu estou citando, a editora, a edição, para que vocês possam também pesquisar. Então, fica aí a dica dos 35 milagres conhecidos. Então, eu achei importante não só colocar o milagre e onde ele é citado. Tá? Então, você tem vários milagres aqui. Tá? Posteriormente, na próxima aula, eu vou falar, quando eu falar dos 4 evangelistas. Né? Então, está aí, né, o contexto desse conceito. E, posteriormente, eu faço uma interpretação sob a ótica da fisiologia e da anatomia do entendimento do corpo sutil, principalmente dos conhecimentos da yoga, de como é que esses milagres, porque milagre é uma palavra que vem do latim mirares, é admirável. E é interessante você verificar que os próprios evangelistas não chamavam Jesus pela palavra dunamei, pela palavra kerata, que é uma coisa espantosa, que é o conceito de milagre, né? Uma coisa que você, puxa vida, eu não consigo entender. Né? E milagre é quando você verifica um fenômeno,
mas não consegue entender as leis que estão por trás desse fenômeno. Então, você chama de milagre, né? Então, na realidade, é uma ignorância. Então, a maioria dos evangelistas se referiam aos milagres, entre aspas, de Jesus como dunamei, que significa ato de poder. Apenas João chama de semeia, que significa sinais. Então, aqui está a interpretação dos 35 milagres, né, você verificando sobre a ótica da ciência. Né, eu gosto de citar o milagre do... Antes de... Deixa eu voltar aqui. O milagre que ele cura a mulher... A mulher não, vamos colocar o cego de nascença, né? Que está em Siloé, e ele, na realidade, vai a Jesus e fala assim: eu sou cego de nascença, mas eu sei que o senhor pode me curar, tal. E Jesus olha para ele, se abaixa, pega a terra, né? Composição da terra: hidrogênio, oxigênio e carbono. Esses três conceitos, hidrogênio, oxigênio, carbono, né? E também nitrogênio, né? Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Essas quatro partículas formam o teu DNA. Puxa vida, mas esse conceito dessas partículas tá na árvore, está na terra, está em tudo que é lugar. Jesus se abaixa, pega essa terra, cospe, faz uma espécie de lama, aplica nos olhos do cego de nascença, faz uma espécie de um passe, espera um pouco e fala: vá a Betsaida para se banhar. Betsaida era um pouco longe, ele estava ali do lado da piscina de Siloé, que eram poços, né? E aí o ceguinho fala: mas Jesus, Siloé é aqui do lado, não posso ver aquele, não, vá a Betsaida. Tá? Aí ele vai por quê? Sabe, de um tempo para que aquilo que Jesus fez, porque ele conhece as leis, possam corrigir, né, o genoma. Então, repara, da mesma forma que eu estou explicando esse conceito de cura do cego de nascença, que é um conhecimento científico que Jesus já tinha, né, já portava, né, Jesus conhecia tudo, todos os milagres têm uma explicação científica. Né? Lázaro, ele não morreu, ele sofria de letargia. Tá? Então, pela fala de Jesus, foi um impacto fluídico, aquilo, na realidade, reverberou no fluxo, né, vibracional do campo espiritual dele, e ele acordou. Então, todos os, entre aspas, milagres de Jesus têm explicação científica. Aqui está exatamente descrito isso. Inclusive, a transformação da água em vinho, eu faço uma análise aqui, até química, para que vocês possam entender, mas, na realidade, é bem provável que não tenha ocorrido. Tá? Muita gente diz que essa passagem é para dizer que o melhor, né, como o especialista em vinho disse, o melhor vinho ele deixou para o fim. Né? Ou seja, era o ensinamento que Jesus estava dando. Mas isso pode ter acontecido? Pode, ninguém pode afirmar, não se tem, vamos dizer assim, uma forma de comprovar cientificamente que isso aconteceu. Eu fiz uma análise científica aqui, tá, dizendo que seria possível sim, porque todos os conceitos fluídicos que formam o vinho, na realidade, estão presentes no fluido cósmico. E Jesus manipulava com muita maestria o fluido cósmico. Né? Isso pode ter acontecido na multiplicação dos pães também. Tá certo? Então, aqui, né, o meu entendimento para cada um, e aqui eu coloco o que é necessário para que haja realmente uma cura. Né? Então, quem faz, vamos dizer assim, o trabalho, para quem está recebendo, tem que ter fé nessa possibilidade do curador. Né? O doente, ele tem que acreditar que ele é merecedor de cura. E quem né, o doente que se utiliza, né, de sua fé, a fé dele funciona como se fosse uma bomba de sucção, trazendo o benefício daqueles fluidos para o seu corpo, não só físico, mas também perispiritual. É igual um passe, né? Se a pessoa não acredita que ele está tomando um passe que vai fazer algum benefício, ele cria uma espécie de escudo, é a mesma coisa. E existem determinados conhecimentos, são chamados conhecimentos ocultos, né? Que é ensinado, por exemplo, pelos Vedas, na yoga, que fazem parte desse conceito de você se tornar um grande curador, né? Que é desfazer os grandes,
massagear as marmas, ativar as nadis, saber utilizar os pranas, os tipos de pranas diferentes que existem para cada tipo de trabalho, existe um tipo de energia, que é o que a gente chama de prana, tem que saber limpar e desenvolver os seus chakras, né, que vão de 7 a 66 centímetros, dependendo da sua capacidade espiritual, e depurar a energia oriunda da tua Kundalini. Então, esses conceitos aí, né, terminando aqui, eu não vou entrar, como eu falei, eu sabia que não daria tempo em entrar nos evangelistas, principalmente Mateus, eles vão ficar para a próxima aula. Então, nós cumprimos a agenda que eu consegui reverter dentro da orientação que eu recebi. Eu vim até aqui, sobre os milagres de Jesus, e a partir da próxima aula eu vou falar de Mateus e Marcos, mas vocês também vão receber já o material da aula 6. Então, repare que a aula 6, eu acredito que vocês devem ler com carinho, porque tem muita coisa que eu não vou conseguir falar, mas que vai estar escrito para que vocês possam compreender. E lembrando, qualquer dúvida, coloca pelo WhatsApp, passa para a Simone, ela me passa, e eu, na medida do possível, o mais rápido possível, eu dou as respostas para vocês. Tá certo, meus queridos irmãos? Eu só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigado. A paz de Jesus. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Marcos. Tchau, pessoal. Excelente semana para todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.